Foi aqui? Vamos lá, pessoal. Venham para cá para a gente retomar e continuar. Assim que aconteceu no trabalho que a gente ia falar com o Yuki. Você fala sobre questões de abuso. Uma pessoa me papai, né? Uma pessoa me procurou, talvez ela tenha certeza de que foi abusada. Vou. O que você vai aprender agora, que é a versão completa, eu vou falar inclusive sobre isso. Eu vou falar sobre abuso, vou falar sobre vidas passadas. Você vai pegar todas essas abordagens aqui agora. Tá ótimo, ótimo. Tá? É bom que você vai estar... Esse período agora vai ser completinho. Vamos lá, pessoal. Então, retomando aqui, juntos. Vencemos parte 1 e parte 2. E agora nós vamos para a parte número 3, que é a parte mais intensa do nosso curso, tá? O que eu recomendo? Ó, nossa programação é ir hoje até umas 9 horas da noite. Amanhã, se for necessário, a gente vai até as 9, mas eu acredito que não vai acontecer isso, tá? Eu acho que amanhã, por volta de umas 18 horas, a gente já está encerrando. Posicionarei isso aí para vocês amanhã por volta de meio-dia, tá bom? Até porque eu acho que vai ser saudável a gente pegar... Não sei, eu não sei qual é, eu tô tentando olhar, pior que é o crocante, né? Caramba. É que eu gosto também, é o chocolate que eu gosto, eu me dá um quadradinho só. Ela fez ali, aí ela foi para um lado, foi para o outro. Aquele cheio de larvinhas dentro. Caramba, esse aqui é muito gostoso, é um dos chocolates que eu gosto. Eu gosto desse, eu gosto do Laca com o biscoitinho do Oreo. Esse eu gosto, mas menos. Delícia isso aqui. Aí, se você notar que você está cansado de alguma maneira, levanta, pede um café para a Sabrina, para o time, para seguir em frente com energia, tá bom? Hã? Alguém viu o outro microfone? É? O novo? Que tá em cima da mesa? Não, não é esse aqui não. Esse aqui é o livro do Rei dos Reis. Mas esse aqui sempre tá aqui. Não, não é não. Mas é seu, né? É seu ou do outro? Não, esse aqui é da clínica. É do VC. O que a gente tem planos? A gente deve produzir o livro da certificação, que vai ser o livro que vai ter provavelmente os primeiros 50 protocolos, ou talvez já mais protocolos, do que é certo. Todo mundo que comprou antes, a gente vai presentear com um. Entendeu? Oi? Ah, esse protocolo vai levar tempo, viu? Tá? Não, é porque a gente está com 70, né? Então ele vai levar aí pelo menos mais um ano inteiro para ir soltar. A gente estava pensando em soltar os primeiros 50, aí depois iriam outros 50. Ah, volume 1, volume 2. Oi? Comprou antes do que? Que comprou antes a apostila da certificação. Inclusive você comprou também. É, nem sabia, né? A gente fala isso algumas vezes, mas eu esqueço de mencionar essas vezes, né? Que tem esse bônus aí. Agora, vai levar um tempo, porque antes desse ainda vai sair o que já está pronto. Esse aí deve acontecer agora no segundo semestre. Tem o Flávio que está produzindo o Aprender Hipnose do Zero. O Lucas está produzindo o sobre identidade. O Danilo está produzindo um também. Acho que o do Danilo é autoestima. Ô Lucas, o seu é identidade ou autoestima? O seu? É os dois, né? Na verdade é junto, né? A identidade e a autoestima. E aí é tudo já em cima da nossa metodologia, tá? Então vamos lá, pessoal. Percorremos essa revisão aí pela manhã. Falamos aí pela manhã sobre reimprint, reimpressão, reframe, reenquadramento. Retomando aqui, o que é?
duas estratégias de ressignificação. A primeira é muda o conteúdo da experiência. Então, o reimprint ou reimpressão, ou na nossa versão a gente chama de reescrevendo, junto com os aumentos, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a história, a narrativa. Isso vai ser chamado de ressignificação de narrativa, ok? E a segunda estratégia é de reenquadramento, que vai mudar apenas o sentimento ou pensamento que está ali ao olhar a cena. A cena permanece a mesma, mas a pessoa se sente diferente. A cena permanece a mesma, mas a pessoa pensa diferente sobre a cena. Então, isso é o reimprint. Perdão, é o reframing, ok? Reframing. Então, essas são duas estratégias aí de ressignificação que a gente vai estudar a partir de agora. Vocês vão aprender as duas, ok? Ao longo desse curso até amanhã, até o final. Então, olha só. Tem protocolos que, apesar de não serem protocolos de regressão, também podem ser utilizados para a finalidade de ressignificação. Olha que interessante, a gestão de pensamento pode ser utilizada para isso. Então, a gestão de pensamento, se você pega aquela estrutura, que é a estrutura que começa com a pessoa identificando o problema, diminui o problema, envia para longe, e depois você traz uma nova cena no mesmo contexto, então, exemplo, a pessoa está tendo dificuldade para estudar, tá, sai dessa cena, diminui ela, envia para longe, agora cria a cena de você estudando. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou reescrevendo, eu estou reimprimindo, então eu estou ressignificando. Narrativa, caracas, numa gestão de pensamento, Então tem ferramentas nossas que são simples, mas que elas podem vir. Agora, se eu peguei numa gestão de pensamento, e ali eu não criei uma nova cena dele estudando, eu criei uma cena que é dele motivado. Já não é um reimprint. Talvez isso vai gerar um reframe, vai gerar ali um reenquadramento, porque ele vai olhar para o estudo diferente. Mas é uma ressignificação também? É. Agora, se a cena que eu gerei no final da gestão de pensamento não teve nada a ver com isso, foi simplesmente para tirar ele de lá, não teve nenhum dos processos de ressignificação, mas teve dessensibilização, sim. Porque você tinha uma intensidade emocional no início e termina aquela imagem, está com uma intensidade muito menor. Entende? Então, gestão de pensamento. Switch. Como é que é o efeito switch? Switch, a ideia é substituição rápida e impactante de conteúdo, principalmente conteúdo visual. Switch. Peguei a primeira imagem, que era a imagem... No nosso formato, a gente fala que é aquele formato de... Você tem uma imagem do lado, aí você vai dessensibilizar, ela vira o pó, a imagem nova se choca nessa imagem anterior e fica somente a imagem nova, certo? E isso tem que ser feito com impacto e velocidade. É diferente, por exemplo, da gestão de pensamento, que ela é bem gradual e tranquila. Switch já tem velocidade. Aí, no switch, quando você tem a nova imagem, está no mesmo contexto, é igual a gestão de pensamento. Você está reescrevendo, você está fazendo reimprint. Você está fazendo reimpressão. Se você gerou a nova imagem, ela é levemente diferente, a pessoa simplesmente está diferente na imagem, se sentindo diferente, você gerou um reenquadramento. Também teve ressignificação. Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque vocês podem expandir nesse momento, você ao ouvir isso, que a ressignificação não vai acontecer apenas com o processo de regressão, por exemplo. Ela vai acontecer também com outros processos. Cópia. Protocolo que a gente provavelmente, na próxima prática presencial de toda a turma junto, a gente deve fazer ele porque os alunos me relataram que precisavam de aprofundamento, né? Então, o que acontece? O cópia de submodalidades dá para usar para ressignificar? Dá. O que é o cópia de submodalidades? É um protocolo que consiste em você trazer a submodalidade de um recurso para dentro de um problema e ajustar todo aquele problema. Ajustou segundo as submodalidades. Você acabou de reescrever. Mas você reescreveu agora na estrutura da solução. Então, teve sim ressignificação. Então, cópia também pode ser para essa finalidade. Metapadrão. Metapadrão é aquele protocolo que, na verdade, não é um protocolo, é uma macroestrutura também, mas é uma macroestrutura vinda da PNL, que fala que você tem primeiro problema, dissocia do problema é o segundo passo, terceiro passo, cria o recurso, quarto passo, colide o recurso com o problema, quinto passo, fica apenas o recurso, fica apenas a solução.
E aí você associa com a solução. Então, o metapadrão seria a grande estrutura terapêutica das técnicas, né? Segundo a PNL. Qualquer estrutura que você seguir usando o metapadrão, ela vai ter sim o poder de gerar a ressignificação. Seja pelo reenquadramento, seja pela reimpressão. Tá, então isso aqui é só para poder expandir o horizonte. Em essência, todo protocolo problema-solução tem o potencial para gerar uma ressignificação. E aí, a borboleta sai do casulo. Ou o casulo sai da borboleta. Você escolhe como que você prefere, né? Altera os fatores. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? É verdade. Então tá, então agora, gente, agora vamos começar a botar fogo nesse lugar aqui. Vamos incendiar agora! Bota energia aí que eu quero ouvir vocês, vai! Que vai ser intenso esse negócio! É sobre isso! O povo que tá vendo, se deve estar ouvindo, tá pensando assim, tá doido. Tá doido. Então, ó, vamos entrar agora na regressão para ressignificação de evento desconhecido. Peço que você me acompanhe. A partir de agora, o conteúdo vai estar na apostila. E a gente vai junto. Eu vou passando com você aqui em detalhes. E a cada etapa, ok? A cada etapa, eu meio que vou abrir aqui para pergunta. Você vai esperar um pouco, porque eu vou abrir nos blocos corretos, tá bom? Então, ó, só para você pegar uma perspectiva. Regressão para ressignificação de evento conhecido, a gente tinha ali, acho que uns 7 passos. Na regressão para evento conhecido avançada, eu acho que dava uns 10 passos, ok? Aqui, no formato que é evento desconhecido, que é o nosso formato do VC, você vai olhar e você vai observar que são... Vamos checar só para falar o número certo. São 18 passos. Não, Vitor, é sério? É sério. Por quê? Porque aqui você vai ter todas as estruturas que eu conheço até então para a ressignificação de eventos. E todas elas serão aplicadas para o evento mais antigo. Esse é o conceito da nossa regressão para evento desconhecido. Só que vocês também vão aprender hoje hipnoanálise. Aí vocês vão treinar hipnoanálise uns com os outros de uma forma segura e aí a gente vai finalizar o dia com vocês fazendo o processo de regressão uns com os outros. Vitor, é sério? A gente vai fazer uns com os outros? Vai. Por quê? Porque a gente está num ambiente seguro. Vocês estão preparados. Vocês já fizeram a regressão para o evento conhecido lá na formação. Nesse tempo, vocês já processaram, já aplicaram. E outra, a gente tem um roteiro para você fazer. Ok? Então vai dar certo. Já deu, gostei. Eu ouvi ao mesmo tempo, falando aqui e falando lá também. Tá? Então isso aí, já deu certo. Por quê? Você tem aqui algo que ninguém entrega. Porque qualquer curso que você fizer no Brasil, ninguém faz isso aqui. A pessoa, no máximo, ela vai botar uma estruturazinha na tela, que é uma frase. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Vitor, por que você tomou esse cuidado aqui para que tenha a estrutura e tenha o conteúdo? Porque é assim, ó, enquanto você está aprendendo agora, você vai aprender o conteúdo que está aqui, do jeito que está aqui. Vou, inclusive, te pedir para se manter nisso aqui. Então, não inventa, não inova, apenas segue que o método funciona. Aí depois você vai entender como funciona a estrutura e você vai absorver a estrutura. Após absorver a estrutura, beleza, aí você tem a liberdade de inovar. Mas o que está aqui é o método que funciona, o nosso método. Fechou? Então, o que você vai fazer? Leve isso aqui com você para os seus atendimentos. E, após a indução que a pessoa fechou o olho, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, seu material e começa a seguir o material. Muito importante, nós estamos falando de buscar memórias que muitas vezes a pessoa nunca conectou com o sintoma ou problema atual.
Portanto, qualquer sugestão diferente, qualquer sugestão onde você não tem intencionalidade, não sabe exatamente o que está fazendo, você pode levar a pessoa para um lugar totalmente diverso. Vai errar, Vitor? Vai prejudicar o processo dela? Não, não vai. Só que não vai ser tão eficiente quanto pode ser. Então você vai diminuir a eficiência do seu processo. Mas vai funcionar? Vai. A pessoa vai ficar bem? Vai. Se você seguir a estrutura aqui, vai. Ok? Outra coisa, isso aqui, gente, é resultado de um pouco mais nesse momento, de 4.000 horas de atendimento. Desde 2018 fazendo isso. Então, isso aqui funciona. Ok? Funciona. Eu vou explicar para vocês como é que é a estrutura completa. Depois, a gente vai pegar e eu vou te explicar o que você pode fazer numa versão enxuta. Porque você pode fazer a versão enxuta também. Ok? E vai ser bem interessante. Tá? Então, todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo pegou? Sim? Fala para quem está do seu lado. Vamos nessa? Então, a partir de agora, acompanhe comigo na apostila. Detalhes. No final dessa apostila tem várias linhas, ok? Várias páginas em branco. Você precisa deixar pelo menos uma página em branco para na hora que você for fazer, eu sugiro você deixar a página final, para na hora que você for aplicar mais tarde o processo de hipnoanálise, tá? Porque você vai precisar usar uma folha dessa aí, ok? Flávia, era agora que eu precisaria daquele tecladinho, agora sim, daqui a pouco, daquele tecladinho com Bluetooth e tudo no esquema, se tiver disponível, com mouse, Aí tem pilha no meu case aí do computador, já tá ok. Ah, não, Flávio, gente, é demais, que isso. Vou falar, esse time é bom. Já falei hoje do Lucas, né, falou da Sabrina. Então, ô Flávio, vem cá, por favor, Flávio. As pessoas querem olhar pra você, Flávio. Pessoal, uma salva de palmas pro Flávio, vai. Obrigado, mano. Aquele lá. Aí você pode deixar aqui, os dois. É que eu não sei. É aquele computador. O Flávio é sempre uma fala carismática, sorrindo. É muito sutil. E mais calma. Tá entendendo? E às vezes faz isso, já viram? Que vai assim, ele bota aqui, aí ele... Olha lá! Flávio, você é valioso demais, cara. Valeu, viu? Aí depois você pode deixar aqui, tá, Flávio? E confere pra mim se ele tá funcionando também. Que aí eu vou pegar, tirar, vou abrir um doczinho pra poder fazer. Então tá, vamos lá juntos. Regressão para ressignificação de evento desconhecido. Quando usar? Quando você já tiver utilizado outros protocolos do VC e o cliente não tivesse apresentado progresso suficiente ou satisfatório. Então você já usou lugar terapêutico, nada. Sessão 2, usou outro protocolo e o problema principal do seu paciente ainda não desapareceu. A partir da sessão 3, você já pode pensar então em utilizar a regressão para evento desconhecido. E o seu paciente não tinha falado nenhum evento conhecido para você. Se ele tinha falado, o que você vai fazer? Sessão 3, regressão para aquele evento conhecido que ele acha que está conectado com o problema, que já vai ajudar. Sessão 4, não resolveu. Regressão, evento desconhecido. Normalmente, esse protocolo será utilizado na sessão 4 ou 5, depois de construir alguns recursos emocionais. Em alguns casos, você utilizará na sessão 2 ou 3, especialmente quando o paciente já teve experiência anterior com hipnose. Então, a maioria das pessoas que já viveu hipnose em outros lugares, viveu regressão. Se a pessoa chega na clínica para você já falando que viveu hipnose, você pode pensar em usar isso aqui a partir da sessão 2. Não precisa esperar, chega lá na frente, já usa logo. Primeira sessão você só vai sentir como é que é, vai gerar experiência com hipnose para ele com o lugar terapêutico, isso não muda. Segunda sessão, cai direto para dentro da regressão para evento desconhecido, para poder você pegar e acelerar ainda mais, porque depois você vai fazer só o ajuste fino, só lapidar, entendeu? E a pessoa já vai ficar assim, nossa, meu Deus, é impressionante. O Flávio gosta de fazer isso demais. Então o Flávio teve casos aí em pacientes que ele atendeu recentemente, que ele, na segunda sessão já fez isso, o paciente voltou na terceira sessão e já não tinha nada para resolver mais. Aí o que ele fez? Fortalecimento emocional. Eu dispenso e deixo o cliente ir embora após a sessão
2 ali, se ele já fez a regressão para evento desconhecido e já está super bem. Não. Você pega e lembra, mudança acontece rápido, mas leva um tempo para se consolidar. Então, eu reforço para garantir que o que eu fiz vai ficar lá consolidado. Ok. O maior objetivo desse protocolo é a limpeza das emoções negativas prejudiciais, dessensibilizando-as ao ressignificar eventos e mudar respostas sentimentais aos gatilhos comportamentais. Aqui foi complexo, isso que eu escrevi, ok? Foi até bonito também. Mas é o seguinte, ó. É porque assim, ó, a regressão para evento desconhecido, ela tem muita beleza, sabe, assim, tipo de método para o que ela propõe fazer. No nosso formato, é uma bola de canhão. Fala aí, é uma bola de canhão. Bola de canhão. Então, assim, você vai usar com problema cabeludo. Problema que você não achou nenhuma outra solução. Por quê? Porque, gente, vai envolver você mexer muito no emocional da pessoa. Pode vir à tona aqui evento de abuso, pode vir à tona evento de violência, pode vir à tona algo que a pessoa tinha esquecido completamente. E achava, inclusive, que já estava ok. Beleza? Pode vir à tona. Agora, para que eu vou trazer isso se eu tenho outras maneiras de lidar com o problema? Entende? Então, não faz sentido eu fazer isso. O que vai acontecer aqui? Ó? Só um minuto, que eu vou explicar isso aqui agora. Então, ó, vamos pensar o seguinte, tá? Que quando você tem o loop de comportamento, você tem, então, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos que são negativos, ok? Eu vou botar eles todos juntos aqui agora. Você tem alguma coisa que leva a pessoa para esses sentimentos, pensamentos ou comportamentos. A gente vai chamar essa situação de gatilho, tá? Gatilho. Vou botar assim, ó, gatilho. Então, quando X acontece, eu tenho aquele sentimento negativo. Quando X acontece, eu tenho aquele pensamento negativo. Quando X acontece, eu tenho aquele comportamento positivo, aquele comportamento negativo, ok? Uma relação de causalidade. Causa, efeito. O que acontece no vício? Quando eu tomo um café, me dá vontade de fumar. Quando eu me estresso, me dá vontade de fumar, que é comportamento. Fumar é comportamento, ok? Comportamento geralmente é o quê? São verbos, são ações, ok? Pensamentos. Normalmente que a pessoa fala para ela, imagens que vêm na mente dela. Sentimentos. Aí são aquelas construções subjetivas que a gente já falou. Interpretativas. Quando eu pego e faço sexo, me dá também a vontade de fumar. Quando eu pego e brigo com a minha mãe, me dá vontade de fumar. Tudo isso entra como gatilho, que normalmente está fora do controle da pessoa. Mesmo ela conhecendo, isso aqui está tão automatizado, tão inconsciente, que é como o interruptor desses aqui que eu ligo e desligo. Ó. Liguei, rapidão já vem. É instantâneo. Ó. Puf, puf, puf. Então, aqui o processo de causa/efeito está automatizado, inconsciente. Quando eu trabalho com o processo de hipnose, o que vai acontecer é este processo aqui, com a regressão para evento desconhecido, vai romper esse nexo que existe, dando liberdade de escolha. É o que eu falei antes do almoço, contando a história lá da minha paciente que estava com problema para alimentação compulsiva. Quando ela sentia tédio, ela queria comer. Quando ela sentia que tinha tido um dia cansativo, ela queria se recompensar comendo. Ela tinha um comportamento de comer. Não tinha nem cognitivo pensando ali muito. Só que quando você vai aprofundar o loop para achar a origem, você vai entender exatamente qual é o sentimento. E por que, Vitor, a gente pega o sentimento? Porque nós já vimos que o que é que está fora do controle que inicia todo o processo? Fora do controle direto. É a emoção, não é? E o sentimento? O sentimento ele não tem uma conexão com aquela emoção, que é o próprio significado. Portanto, se eu ativo aqui o sentimento, ele vai puxar o significado e ele vai levar
para aquela emoção. E aquela emoção está conectada na trilha neural com vários eventos. Então, a técnica que a gente vai usar aqui vai ser a técnica do Affect Bridge. O ponte pelo afeto. Ainda vai chegar a esse ponto aí, fica tranquilo, tá bom? Estou só introduzindo as coisas aqui para vocês. Que ela vai levar você para a primeira situação onde isso aqui aconteceu. A técnica vai levar você, então, para a primeira vez aonde isso aconteceu. Ela vai levar você para quando essa relação de causalidade foi instalada na mente da pessoa. E aqui, por ser a primeira vez, a gente tem a chance de mudar essa relação de causalidade e libertar a pessoa emocionalmente. Isso significa, Victor, construir o novo comportamento? Não necessariamente. Você apenas rompeu o nexo de causalidade. Só que na nossa metodologia, os passos que se seguem e a forma como eu construí, sim, você constrói a nova habilidade que a pessoa precisa. Então não fica só no desbloqueio emocional, fica também na construção do recurso que a pessoa precisa para seguir em frente. Faz sentido, pessoal? Tá, vamos voltar então para cá. Então, ó, limpeza das emoções. Então, se a emoção negativa, que estava conectada com esse gatilho, for limpada, eu não vou ter mais o resultado que teria. Não é bem entregando. Não dá para fazer essa conexão, tá? Limpeza das emoções. Dessensibilização dessas emoções. E mudar as respostas sentimentais aos gatilhos comportamentais. Mas aí quando você faz a limpeza, você não tem que colocar algo no lugar. Isso, tá. Eu acho que eu entendi o que foi que você perguntou do entregando, né? Isso aí, gente, é o princípio da substituição. Ok? Não ficam os espaços vazios na mente. Você precisa tirar algo, dessensibilizar algo, você precisa colocar algo novo lá. Por isso que nós hoje falamos sobre sugestões de combate. Aí vocês vão ver que vai ter o ponto aqui, principalmente na ressignificação, que vai entrar as sugestões de combate. E aí vocês vão ver a menção expressa aqui, ó, nesse ponto e tal, você vai trazer as sugestões conforme o contexto, ok? Vamos estudar agora aqui, então. Ó. Observações. No método VC, esse protocolo é ideal para ser aplicado na quarta sessão. No dia da aplicação, colha ganhos e, sem delongar, vá para o protocolo. Você vai levar uma média de 40 a 60 minutos para executar o processo. Gente, aqui eu tô sendo assim, enxuto, tá? Porque pode ser que um processo desse aqui você leve até 1h10, 1h20. Ainda mais agora nas primeiras vezes. Ok? Faça pelo menos 2 ou 3 sessões de fortalecimento emocional antes. Se você fortalecer seu paciente emocionalmente, você vai garantir que ele não vai passar por perrengue. Deu certo? Acho que sim, né? Mudou ali espontaneamente. 3. Não fale para o cliente que irá fazer uma regressão para evento desconhecido. Alguns ficam nervosos e isso atrapalha o processo. Então, a regressão para evento desconhecido é uma surpresa para o seu paciente. Como que eu faço? Normalmente eu só viro para ele e falo bem assim, pode deixar. Né? Eu só viro para ele e falo assim, então hoje a gente vai fazer uma técnica que vai ajudar você. Vamos lá para o processo? Bora. Inclusive, eu nunca conto para o meu paciente qual técnica exatamente, qual protocolo exatamente eu vou resolver e nem o que eu vou trabalhar naquela sessão. Eu só falo para ele, tá, a gente vai lidar com isso. Aí ele não sabe exatamente o que é isso. Eu só falo para ele, a gente vai então fazer aqui hoje um protocolo que vai te ajudar muito no que você está me trazendo. Que às vezes são um monte de coisa, mas eu sei exatamente por que eu estou usando. Então você, como terapeuta, tem que ter clareza de por que você está usando esses protocolos. Seu paciente não precisa. E se tratando de regressão para evento desconhecido, então, mais ainda, aqui você não pode falar de jeito nenhum. No começo, teve alguns pacientes que eu falei. Cara, o paciente ficava nervoso de um jeito. Que aí, o que eu precisava fazer? Eu precisava falar para ele, respira. Aí eu contornava a ansiedade para depois ir para o processo. Tá? Número 4. É necessário que o sentimento que deseja ser ressignificado fique bastante claro. Do contrário, pode não existir nenhum evento a ser resgatado. A técnica consiste em buscar a emoção e usá-la para guiar o evento, para guiar para o evento. Uma vez identificado o comportamento, pensamento ou resultado que deseja alterar,
é necessário identificar o sentimento conectado. Esse sentimento é que será a base para a técnica. Então, por exemplo, a pessoa chega para você, o paciente, aí ele fala: olha, eu tô com um problema aqui que é um problema de impotência sexual. Impotência sexual? Ok, impotência sexual. A técnica consiste em buscar emoção, não é? O que eu vou perguntar? Impotência sexual dele. A impotência sexual, gente, impotência sexual, ela é sentimento, pensamento, comportamento ou resultado? É resultado. É um resultado. É literalmente visível. Ok? Ok. Esse resultado, qual é o sentimento por trás dele? Então, ó, daqui eu vou pro sentimento. Tá, quando você tem essa impotência sexual, qual sentimento você tem? Ah, eu me sinto um fracasso. Que outros sentimentos aparecem para você? Ah, eu também me sinto um merda. O que mais que aparece para você? Eu me sinto incapaz. Fracasso, um merda, incapaz. Ok, desses sentimentos, qual é o mais forte? Segundo nível, ó. Então, você vai achar o sentimento, depois você vai para o mais forte. Qual deles é o mais forte? É o sentimento de fracasso. Ótimo. Esse sentimento vai ser o que eu vou usar para fazer a regressão. Outra situação, ó. Olha lá. O que é que está acontecendo? Ah, é porque eu estou tendo muita dificuldade para estudar. É mesmo? É. Tá, dificuldade para estudar. Resultado. Qual sentimento aí que está te atrapalhando a estudar? Ah, não tem nenhum sentimento, eu só estou tendo dificuldade para estudar mesmo. Não, mas se tiver um sentimento que te atrapalha a estudar, qual é? Ah, eu não sei, eu me desconcentro. Ah, será que é desconcentração? Será que o sentimento problema é falta de foco? Ó, eu estou traduzindo de uma maneira que dê para a pessoa entender, ok? Desconcentração, será que é o sentimento de distração? O que é para você? Não, é distração, é isso aí. Eu me sinto distraído. Ah, então tá. O resultado era não conseguir estudar. O sentimento é distraído. Distraído. Tem algum outro sentimento junto? Não tem não, é isso aí. Eu sinto isso, é distração. Pronto, já achei. Porque não tem nenhum outro mais forte, só tem aquele. No caso de pensamento, a pessoa chega para mim, olha, é porque eu acredito que eu sou muito fraco. É isso que eu acredito, eu sou fraco. Que eu não consigo realizar esse sonho que eu estou me propondo de ter uma família, eu sou fraco. Aqui, ó, um melhor. O que você acredita? Não, é porque eu tenho dedo podre. Tem dedo podre? Todos os relacionamentos que eu escolho não dá certo, eu tenho dedo podre. Dedo podre? É dedo podre. Tá, mas que sentimento aí que tem associado com esse dedo podre? Quando você escolhe uma pessoa errada, que sentimento você tem? Ah, é um sentimento de frustração. Ah, frustração? É frustração. Tem algum outro sentimento junto com esse? Não tem não, é isso aí, eu me sinto frustrada mesmo. Ok, já achei então qual é o sentimento da regressão, é o sentimento de frustração. Eu vou pegar aquele pensamento, eu tenho dedo podre? Não. Tá entendendo, gente? Então eu sempre vou buscar qual é o sentimento associado. Se tiver mais de um, eu vou buscar aquele que é o mais forte. Vai ficar mais claro isso novamente, porque eu vou explicar isso mais uma vez mais pra frente, tá? Então, o objetivo não é ressignificar diretamente o comportamento, nem o pensamento e nem o resultado. O objetivo é descobrir qual é a emoção e ressignificar aquela emoção. Porque aquela emoção, aquele sentimento que tem um significado junto com ele, é que está gerando aquele resultado. Ok? Caso não encontre nenhum evento conectado com... Eu estou no tópico 4. Caso não encontre nenhum evento conectado com o sentimento, então traga o paciente de volta para o lugar terapêutico e inicie um processo de construção de recursos emocionais. Você pode ativar a memória mais feliz do paciente para essa finalidade.
É frustrante quando o seu paciente foi submetido ao processo e ele não traz nenhum evento. Pode acontecer? Pode. O que significa? Não tinha nada. É isso. Pode significar que o meu paciente estava muito nervoso e tudo? Sinceramente, dada a estatística de casos que eu já atendi, quando não tem, não tem. Porque se tiver, vai aparecer. Então, o que acontece? Para não gerar frustração, o paciente pensar, aí deu errado, eu volto com ele e aí eu levo ele para viver a memória mais feliz. Isso, acessa agora tal memória, isso, papapá, e aumenta, sente, então termina, ele tá, nossa, que gostoso que foi esse processo e tudo, ok? Memória mais feliz. Vocês vão ver que a gente vai coletar a memória mais feliz na preparação. Tópico 5. Se o paciente se emocionar muito e for se encolhendo, murchando, demonstrando corporalmente estar indo por um estado de tristeza muito intenso, contorne a situação, sugestionando que respire pela boca e levante a cabeça. Então o paciente começa lá a acessar a emoção, ele... Fulano, respire pela boca. Voltando para a sua postura, que eu estou contornando a fisiologia, tá? O corpo é coerente. Se eu trago a fisiologia, uma fisiologia que volta, mesmo ele querendo chorar, a tendência dele vai se abaixar, mas é só eu manter ali. Isso. Fulano, isso. Postura, respira pela boca. Por que respirar pela boca? Porque normalmente quando a pessoa começa a chorar e vai ampliando o choro, só fica assim... A respiração fica irregular. Isso aumenta o nível de tensão e piora o choro. Aí o que eu faço? Respira pela boca. Conduzo também. Solta o ar. Isso, muito bem. Respira pela boca. Solta o ar. Isso, muito bem. Levanta a cabeça, fulano. Respira pela boca. Isso, ok? Agora, pô, a pessoa tá aqui, ó. A pessoa começou a emocionar, tá correndo na lágrima. Não, você não tá vendo ela tendo esse acesso que é exagerado. O que você faz? Muito bem, deixa sair tudo. Que vai ser a etapa da expressão emocional, tá? O que a gente não quer? Colapso. Seguindo aqui, ó. Faça isso até que o paciente se restabeleça emocionalmente. O objetivo aqui não é vedar a expressão emocional, mas sim evitar colapso. A catarse emocional, caracterizada pela expressão emocional intensa, é muito comum em processos regressivos. Porém, não queremos que ela se torne colapso. Então, o processo regressivo, ainda mais se a pessoa trouxe uma memória, que era uma memória que estava encapsulada e viveu um fenômeno hipnótico chamado criptomnésia, que é quando você acessa memórias que pareciam esquecidas, seu paciente pode ter um acesso emocional grande. Tá tudo bem ele ter o acesso emocional. O que a gente não quer é que parece que ele vai ceder e que ele vai colapsar naquela sessão. Vitor, sinais de colapso. Esse sinal fisiológico é um dos mais claros e evidentes. Você começa a ver a pessoa se encolhando e tudo, querer deitar. Você já teve, Vitor, colapso emocional na clínica? Já. O paciente estava aqui, ok? Sentada na cadeira. Aí ela sentada. O marido estava na sala nesse dia, gente. Essas coisas parece que, né? Tem que ter gente, parece que tem que ter palco, né? Tem que ter plateia. Que coisa louca. Aí tá bom, né? Começou, né? Aí ela começou a chorar. Eu tô sendo abusada. Ai, me tira daqui, me tira daqui. No sofá de 2 lugares, ela fez isso aqui, ó. Me tira daqui, me tira daqui. E meu cabelo saiu todo lugar também agora. Só mexeu, né? Cara, ela encolheu em posição fetal. Aí, ai, meu Deus. Fulana, saia desse lugar agora e volte pro lugar terapêutico. Respira comigo, vai, respira. Isso. Sai daquele lugar, no lugar terapêutico, respirando junto comigo. Isso. Respira. Isso. Vai sentando novamente. Aí eu fui contornando. Vai sentando. Isso. Muito bem. Ainda de olhos fechados, seus pés encontram o chão. Comece a se levantar. Isso. Vai levantando. Estou mudando toda a fisiologia. Ela não estava prostrada lá? O que eu faço? Estou contornando toda a fisiologia para quê? Para mostrar pela fisiologia que ela pode ir para uma posição de poder. Vai levantando seus braços, levanta os braços, levanta a cabeça, respira pela boca, levanta os braços lá em cima. Então ela levantou aqui, ela ficou, ela levantou lá em cima, ficou. Eu falei, isso, respire, isso. Acesse agora aquele momento, o momento mais feliz, aquele momento que você me falou. Lembra? Que era você brincando no parquinho, empurrando sua irmã, brincando, você empurra. Sua irmã. Aí, intensidade aqui para o quê? Eu quero que ela tenha uma experiência positiva. E não quero colapso.
Então, o que eu fiz aqui nesse momento? Eu peguei e eu coloquei ela nesse processo desse jeito. O marido não quis intervir, não? Não, o marido ficou preocupado. Eu só olhei pra ele e fiz assim, ó. Mas assim, cara, pode ficar tranquilo, ó, tá tudo ok, deixa comigo. Aí ele entendeu. Ele já tinha visto eu lidando com ela em sessões anteriores. E ele ficava ainda numa posição que era escondida dela. Vitor, pessoas na sessão acompanhando outras. Pode ou não pode? Então, eu não gosto, de jeito nenhum. Se for outra pessoa acompanhando, a única condição é você tem que ter o direito de se expressar livremente na presença daquela pessoa. Se você sente que não vai fazer isso, não leve. A pessoa espera do lado de fora, espera lá embaixo, mas não entra com você. Até hoje aconteceu quantas vezes? Umas 3 vezes. 2 eram pais com filhos e uma era essa que ela mesma pediu para o marido estar junto. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, você tem condições de falar com total liberdade? Ela, não tem nada escondido, meu marido sabe tudo, eu não tenho medo de falar nada diante dele. Então tá, toca o barco, vamos lá. Ok? Você acha que a presença de pessoas no atendimento não favorece, digamos, o palco para alguma... Então, favorece demais. É por isso que é ruim. E outra, vamos lá, gente. Muitas vezes a pessoa que está ali, ela é parte do problema. Como que a pessoa vai ficar ali? Não tem como deixar a pessoa ali, entendeu? Então, isso aí é péssimo. Eu não deixo, tá? Inclusive, a gente avisa para os pais lá. Ó, não pode ficar junto com seu filho, não sei o que. Só se o pai implicar muito, a gente deixa. E em situações padrão, o que a gente faz muitas vezes quando tem medo? Ele liga pro celular do filho, pelo WhatsApp. A gente bota o celularzinho do filho apoiado lá, ou da pessoa que está acompanhando, sem o áudio, para ele acompanhar, para ele ver que não tem nada acontecendo. E pronto, tá seguro. Acompanha aqui, lá remoto liga até pro meu, se precisar, entendeu? Uma forma simples de você pegar e lidar com a situação. Mas estar dentro da sessão é sempre a exceção da exceção, com aquele paciente muito enxuado falando, eu quero fazer, mas é a única condição. Aí eu penso, pô, dá para fazer. É o ideal? Não. Mas eu ainda acho que dá para levar benefício para ele. Aí eu aceito, entendeu? Ok. Então, se o seu paciente notavelmente tiver muitos recursos emocionais, então a pessoa muito terapeutizada, está com você há muito tempo, for muito desenvolvido, você pode executar a partir da segunda sessão. Também pode ser utilizado esse caminho quando o seu paciente já teve experiências com hipnose ou regressão antes, mesmo que tenha sido apenas para identificar eventos passados. Por quê? Bom, se ele já conseguiu identificar eventos passados e não ressignificou, e está vivo, não vai ser você agora, tendo as ferramentas de ressignificação, que ele vai ficar ruim. Então, tranquilo, pode já fazer a partir da segunda sessão, porque ele está mais do que preparado, ok? É essencial ouvir a voz do seu paciente em 2 momentos, hipnoanálise e reescrevendo. Na hipnoanálise, ele tem que falar para você onde ele está, que idade que ele está, se é um lugar aberto, fechado, se é sozinho, se é acompanhado, o que está acontecendo, o que ele pensa. Então, na hipnoanálise é essencial. Em momentos de... E no reescrevendo, seria o momento de reescrever a história, porque você precisa saber o que é que ele está reescrevendo. Ok? Então, você também pede. Fala comigo aqui. O que, exatamente, você está construindo? Para que você garanta... Não sei se vocês lembram aqui da última turma de formação que teve. A colega, na hora que foi fazer o reescrevendo, ela trouxe um monte de coisa abstrata. No reescrevendo, eu quero um novo filme concreto. Eu não quero uma coisa abstrata. Por quê? Se é uma coisa abstrata, só tem significado, não tem imagem, não tem símbolo. Eu preciso que a nova história ela tenha símbolo também. Então, eu preciso que seja uma coisa concreta essa nova história. Ótimo. Preparação. Antes do processo começar, colete do paciente... Oi? Ah, tá, foi mal, Em momentos de silêncio durante a condução, fique em paz, reforce a sugestão anterior e sugestione que assim que terminar, ele sinalize com a cabeça ou fale pronto ou terminei. Então, às vezes você vai falar para ele, né? Isso, busca agora a emoção. Aí você vai ficar lá em silêncio, nossa, tem alguma coisa dando errado? Você pode reforçar a sugestão. Muito bem, está indo muito bem. Isso, continua buscando essa emoção até que fique bem clara para você e você confirma para mim com a cabeça. Ah, confirmou, show, ok? Por quê? A pessoa aqui precisa muitas vezes de um tempinho para ela poder acessar o conteúdo que está lá guardado, ok? Preparação. Antes do processo começar, colete do paciente qual é uma das memórias mais felizes da vida dele. Caso aconteça qualquer colapso emocional durante a sessão,
você irá resgatar o paciente do estado negativo por meio da mudança na fisiologia corporal e depois disso irá levar o paciente para a memória de felicidade. Foi o que eu expliquei mais cedo, tá bom? Que eu conectei ali com ainda o que estava explicando na preparação. Então você viu ali que ele está nesse estado ali de vai colapsar e tal. Isso, respira bem profundo, saia daquele lugar, volta para o lugar terapêutico, respira, sinta-se muito bem. A partir desse momento, veja você recuperando, aí você vai conduzindo a fisiologia dele, né? Respira pela boca, levanta a cabeça. Você pode pedir para ele botar os ombros para trás, levantar a mão, pode pedir para ele até levantar da cadeira mesmo, ainda de olhos fechados. E aí você vai conduzir o processo hipnotizado, o processo hipnótico aqui do momento feliz, desse jeito, ele com olhos abertos. Nossa, esse café cheirou aqui. Meu Deus do céu. Caraca, cheirou aqui mesmo, cara. Nossa. Deixa eu tomar o meu, né? Você pode até sentir. Se eu quero o quê? Você pode até sentir uma luz. Como assim? Virar Rude? Hulk? Quero não. Mas é porque eu vi ontem, gente, eu fui comprar algumas coisas, aí eu vi o energético que eu gosto. Só tem um, e eu nem tomo sempre. E é o Ghost Maçã Verde. Você não encontra refrigerante maçã verde. Tinha, sei lá, uns 20 anos atrás, tinha Fanta Maçã Verde, eu acho. Gente, aquele negócio era delicioso. Tá doido, mas que negócio bom. Como que aquele negócio acabou? Jesus, não pode. É inacreditável isso. Aí, quando eu experimentei novamente, gente, foi o gosto. Eu falei assim, o quê? É o gosto da Fanta Maçã Verde. Aí eu vi ontem, aí eu falei, é agora. Aí comprei. Pra tomar um hoje e o outro amanhã. Mas o café tá tentador. Só que eu não quero não, tá? É porque a Sabrina já olharia... Aí eu falei, não precisa não. Tá, vamos lá. Segundo ponto, ó. Defina com o seu paciente ou sozinho qual comportamento específico, pensamento específico, ou sentimento específico, ou resultado específico você irá trabalhar com a regressão para ressignificar evento desconhecido. Como assim? Você está lá, aí o seu paciente, você vê literalmente que está sendo atrapalhado por aquele sentimento lá, que é o sentimento de incapacidade. Já trabalha nele? Você está com o seu paciente, você está vendo que o problema alimentar dele, o que mais está atrapalhando ele é o comportamento dele de todo dia à noite ir lá e assaltar a geladeira. Opa! Esse é o comportamento específico. Quando está falando aí comportamento específico, sentimento específico, pensamento específico, é porque a gente está aqui, ó. Para daqui, tendo esse pensamento, comportamento, resultado, a gente buscar o sentimento. Se você tem já um sentimento específico, óbvio que aqui é a mesma coisa, tá? Já veio direto. Só vai identificar se tem mais sentimentos e qual é o mais forte de todos. Então, defina. Caso seja um pensamento, normalmente ele vai gerar um sentimento. Também já falamos sobre isso. Caso seja um comportamento, novamente, você vai buscar entender qual o sentimento que leva para a ação. Em todas as situações, identifique claramente qual o principal sentimento associado. Muitas vezes, o paciente vai falar vários sentimentos que estão condensados. Cadê meu psicanalista? Vem cá, psicanalista. Vem cá, mestre, é sério. Eu vou chamar o meu apoio técnico acadêmico, ok? Para trazer para vocês este conceito poderoso, que é o conceito da condensação. Por favor, com vocês, Flávio Ângelo, uma salva de palmas. Boa tarde. Então, aqueles que têm familiarização com psicanálise já devem ter ouvido falar da interpretação de sonhos, Freud, sim. E lá ele conta sobre diversos mecanismos que o inconsciente utiliza para pegar, vamos supor assim, um referente real e transfigurar num símbolo e funcionar ou como mecanismo de defesa ou como um processo de transferência, não é isso? A condensação ela vai funcionar de que modo? Em que um símbolo ele vai misturar ou condensar nele, né, esse sentido, diversos sintomas ou diversos processos emocionais, diversas imagens são condensadas dentro de um mesmo símbolo. Como que a gente representa isso, por exemplo? Uma figura paterna, que é a coisa mais fácil da gente
simbolizar aqui nesse caso, ela pode estar representada tanto numa pessoa, quanto numa coisa, quanto numa memória passada, quanto num ambiente, e tudo isso fica guardado numa mesma imagem. Por isso que a gente fala que é uma imagem condensada, aquela imagem representa tudo isso. E, então, um mesmo sintoma, e a gente estava recentemente num curso e vendo isso, a possibilidade da pessoa, a partir de um sentimento, de uma sensação, você fazer a regressão e resolve uma cadeia de memórias. E a partir dali, ainda assim, sobra algum quê de emoção para a mesma sensação. Só que a partir dali pode voltar uma outra emoção nova a partir da mesma sensação. Então você percebe assim, opa, isso está condensado, aquele mesmo símbolo está representando diversas outras cadeias emotivas ali. A partir dali você vai para outra memória. Eu estava inclusive fazendo uma sessão quinta-feira à noite agora, que o paciente tinha exatamente isso. Aí a gente começou buscando uma memória feliz, onde ele se sente bem. E dali eu fui buscar as memórias ruins, né? Mas a partir daquele momento ele não conseguia, mas é porque ele estava associado na memória boa. Então eu falei assim, então, a memória feliz não é sim. melhor fazer depois, não? É um mecanismo de segurança, então eu percebi, ele está muito associado ao feliz e daqui ele não vai resgatar uma memória ruim. Então eu falei para ele, ok, esse aqui é o nosso caminho de segurança, sempre que encostar na sua mão você volta para cá. Agora perceba que tem um caminho, e esse caminho te leva àquelas sensações assim assado. E ele foi, buscou, aí chegou lá numa memória aos 5 anos, aí tinha uma representação do medo e da insegurança. Resolvemos rapidamente. Agora, ainda há sensação? Aí ele falou, não, tá quase zerado. Aí o medo tá quase zerado. Mas existe ainda alguma outra vez em que isso aconteceu? Aí foi para aos 12. Aí, ok, aos 12. Aí quando volta, existe ainda algum medo ou insegurança? Ele, não, agora eu tenho certeza, eu tenho uma insegurança aqui. Aí eu, opa, então, aí você tem todo o medo, aí foi nos calibrando, e chegou na insegurança, eu sabia que ia ter que lidar com tal coisa. Você sabe o que é tal coisa? Segue o caminho para essa tal coisa, vai. Aí ele falou, é uma memória com meu pai, assim, assado. E você vê que toda a estrutura que ele tinha lá de falar, assim, de se sentir impotente diante de liderar a equipe dele, de falar em público, de participar com reunião com autoridades, que ele falava assim, as autoridades vêm, né, os meus chefes, os meus superiores vão falar e eu tenho que representar meus liderados, eu acho que eu não dou conta, e tudo. Aí você vê, a figura de autoridade condensa o medo, a insegurança, a culpa, a sensação de não ter... De incapacidade. Isso, de incapacidade e de não ter correspondido a um desejo do pai na época lá. Aí você vê, condensa tudo isso, aí você tem outras memórias e você tem uma principal. E aí nesse sentido dá até para usar como exemplo de que nem sempre a memória mais antiga é a mais intensa. Aí nesse caso, ainda que tenha memórias mais antigas, a gente foi até achar mais intensa e aí foi um processo muito interessante. Assim, saiu muito satisfeito e vai ter uma reunião agora na quarta-feira, eles vão ver como é que vai acontecer. Com Exatamente. né? Uma das reuniões que ele fala que fica ansioso, eu falo, existe a possibilidade de ainda vir uma pontinha de ansiedade, porque esse é um caminho natural que você já sabia seguir, mas a gente faz a gestão de pensamento aqui, usa a âncora e vai dar tudo certo. Esse foi um caso interessante, mas mostra como funciona a ideia da condensação, é que ele transfere a imagem da figura paterna para a autoridade, para a insegurança, para o medo, para a ansiedade, aí fica tudo isso em volta de uma única memória. Aí todos esses processos. Então, quando você resolve aquela memória, tudo isso cai junto. Essa é a ideia. Faz sentido? Obrigado, Flávio. Então, o que o Flávio trouxe aí? Só para explicação mais técnica da psicanálise, mas na essência aquele sentimento ali, às vezes não é um sentimento. Então tem o medo conectado, tem a ansiedade conectado, tem insegurança conectado. Está condensado ali. Ok? Por que eu escolho mais forte? Porque eu preciso começar por algum sentimento. Eu não posso começar por todos de uma vez, senão vira uma salada e eu não consigo medir o progresso do paciente. Então eu escolho um deles. Qual desses aí é o mais... não, é o insegurança. Insegurança? Show! Então ele vai ser o sentimento que eu vou usar lá na regressão. Tá?
Esse refinar aqui é muito importante. A gente estava no curso agora também lá, no curso lá agora os colegas que eu vi aplicando estavam com muita insegurança nisso aqui, porque não entenderam que você precisa escolher uma emoção entre as várias envolvidas, tá? E daí quando você leu ali atrás, né, falou da memória feliz, antes de Aham. começar, já imediatamente na minha cabeça veio, por que não depois? Então, mas é porque aí eu só pego a memória feliz para servir, para eu utilizar lá no final. O Flávio, o que ele trouxe de memória positiva é o passo número 1, que é o lugar terapêutico mais ancoragem. Na nossa abordagem, a gente não vai começar já jogando o cliente dentro da cena sem recurso nenhum. Mesmo no nossa abordagem aqui, a gente começa colocando ele no lugar onde ele está bem. Lembra que eu falei? Então, Você jogar no seu estádio? e depois nada para regressão. Não? É, mas é isso. É isso aqui, a técnica é essa. A nossa é essa. Então, Outros lugares não é assim. Mas aí como você pede para trazer a memória feliz no início? Não, eu não vou pedir. Aqui é preparação. É preparação. Preparação, gente, lembra, sempre olhos abertos. Preparação sempre olhos abertos. Então, preparação aqui, eu só pergunto para ele, cara, qual uma memória muito feliz para você? E deixa anotado. Ela vai vir, o negócio da memória feliz vai vir só se ele tiver um colapso. Se ele não tiver, eu não vou usar. Mas eu estou com esse mecanismo adicional de segurança guardado. Sim, eu lembrei de uma história que eu acho que encaixa aí. Eu tinha uma garota que ela tinha muito, mas era muito medo de tartaruga. Quando ela viu uma tartaruga... Peraí, segura aqui. Vai lá. Sim, eu tinha uma garota que ela tinha muito medo de tartaruga. Quando ela via uma tartaruga, ela ficava paralisada. E ela não sabia por que ela tinha medo da tartaruga. Ela ligou a tartaruga a um momento que ela passou, né, que é um momento que ela foi abusada pelo tio e tal. E a figura que ela viu foi a tartaruga. Isso aí, se chama fobia de transferência, tá? Então, quando ela via a tartaruga, ela ficava paralisada, ela não sabia o que fazer, entendeu? Então, só descobriu que não era a tartaruga que, né, causava, foi um trauma que ela teve antes, na regressão. Perfeito, ó, o caso perfeito, ok? Só que o que acontece, ó, só descobrir muitas vezes não vai ser o suficiente para resolver. O que a gente aqui tem de observação, de orientação, é que não é sobre descobrir. Descobrir é uma parte. É sobre ressignificar isso aí. Porque senão o que acontece? Mesmo ela sabendo, vai vir o medo, vai vir a tartaruga, ela vai sentir do mesmo jeito. Mesmo sabendo. E outra ainda vai ser pior. Porque na hora que ela vê, ela vai lembrar daquela cena lá do passado, que antes estava só o sentimento ali no automático, agora vai vir a própria cena. Então, mas ela foi ressignificada. não, Só que show, antes excelente. Ela não conseguia. É isso aí. Entendeu? Ela via, ela paralisava, podia ser em qualquer lugar. Ela Isso aí, ok? Mas acontece que tartaruga ela não teve nenhum processo com a tartaruga. Foi um objeto que Isso, ela viu no exatamente. momento diferente. Fobia por transferência, ok? Tá, então falei aqui sobre essa parte, comecei, né? Então, muitas vezes o paciente vai falar vários sentimentos que estão condensados. Você deve solicitar para que ele aponte o mais intenso e principal. Vamos chamar de sentimento aqui ao longo do processo. Deixe claro qual situação atual funciona como elemento externo e que faz ele se sentir mal. Chamaremos de gatilho. O gatilho normalmente vai ser o que antecede ao sentimento. Geralmente um pensamento ou uma situação externa que está gerando o sentimento. Então, é o que antecede ao sentimento. Por quê? Quando chegar ao final, lembra que o Flávio falou aqui? Aí eu falei, analisa tal coisa. Porque às vezes o gatilho é um sentimento em si. Ok. E agora, como é que você sente? Quanto você sente aquele sentimento? Tanto. Ok. Só que às vezes é uma cena. Não, eu vejo tal cena, dá vontade de pular em cima da pessoa e arrancar a cabeça dela. Tá, veja você agora novamente diante da cena. E aí, como é que você se sente agora? Não, agora realmente não sinto vontade de pular em cima do pescoço dela, não. Agora pra mim, tô nem aí. Tá, ótimo. Quer dizer que a gente pegou e teve essa dessensibilização da cena, entendeu? Então esse seria o gatilho. Mas pode ser um resultado? É porque toda vez, Vitor, que eu pego e olho na minha conta e chegou a virada do mês e a minha conta tá no zero, eu fico muito puto, eu saio do eixo e tal, não sei o quê. Beleza. É isso que acontece? É isso que acontece. Então tá, faz a ressignificação, tal. Tá, agora imagine-se diante da sua conta zerada. E aí, como é que você se sente? Não, eu tô em paz. Eu já entendi que é só uma questão de tempo, é porque eu não sabia o que fazer, mas que agora vai ser diferente. Top. Ressignificou, ok? Alguma outra pergunta até então? O gatilho é a tartaruga.
O gatilho ali é a tartaruga. É um visual externo. Ok? É uma imagem. No mesmo caso de uma lagartixa. Né? Lagartixa. Ó, eu já atendi de sapo, assim, de barata, assim. Mas era conflito com a mãe. E ela não se lembra. Que não, é isso aí, perfeito. E é sempre assim, a pessoa não se lembra. O gatilho tá aqui em cima, então, no caso, ó. Seria isso aqui, ó, o gatilho. Daqui do gatilho eu vou achar o sentimento. Tem mais de um sentimento? Qual é o principal? Qual é o mais forte? É esse. Então eu terminei com um sentimento. Quando chega no final do processo, eu volto ela para ter contato com o gatilho. Imagine se agora vendo uma lagartixa, uma tartaruga. Imagine se agora diante daquela briga da sua mãe. Como é que você se sente? Ah, não, cara, tô em paz, eu perdoei já, para mim não tem mais incômodo nenhum. Show, sinal de que zerou. Agora, e se chega no final e a pessoa fala que tem lá ainda no nível número 1, número 2? Ué, tá em paz também do mesmo jeito. Por quê? Porque às vezes era 10. Aí o que a gente vai fazer? A gente ainda tem os demais eventos para ressignificar. O Flávio aqui, como ele estava com tempo, nessa sessão dele, já ressignificou 2 em sequência. Eu contei um para vocês que eu também ressignifiquei 2 em sequência. Mas às vezes, a ressignificação vai levar mais tempo. E quando leva mais tempo, aí, na sessão seguinte, a gente vai fazer ressignificação sequencial, que também está aqui, vocês vão aprender. É o próximo depois desse. Que é uma estrutura enxuta, ok? Tem uma calibração disso? Assim, Tem também. Tem, você vai ver aqui. É a etapa, o passo número 2 de aferir o sentimento. Tá? E no momento que você falou, no caso da paciente lá que está entrando em colapso, você levou ela para o local seguro e depois você volta de novo para aquele evento ou você finaliza Então, e vai para uma próxima? Não, aí, muito bom essa pergunta. Se a minha paciente teve colapso, eu vou resgatar para o momento positivo, eu vou dar a sessão por encerrada ali. Ok? Inclusive, eu dou sugestão de amnésia para ela. Você esquece tudo aquilo que passou nessa sessão, aquilo tudo simplesmente fica apagado da sua memória. Importa agora somente esse momento feliz que você viveu. E é incrível como você leva esse momento feliz com você e isso te dá uma força essa semana. Essa semana vai ser maravilhosa. Tudo aquilo lá você esquece. É como se nunca tivesse acontecido. Você simplesmente apaga da sua memória. O que importa é apenas esse momento aqui. Você leva isso com você e esse recurso fica com você essa semana. Nesse dia, para o marido, eu ainda virei para ela e falei bem assim, para ele, né? Ó, essa semana, nada de perguntar para ela como é que ela está em relação ao evento. E na hora que sair daqui, se ela perguntar para você alguma coisa, você vai desviar o foco dela desse evento. Não, amor, já passou. O importante é isso aqui. E traz ela de volta para o presente. E você não pode perguntar para ela como ela tá. Como se nada tivesse acontecido. Como se a sessão tivesse sido maravilhosa. Você vai lidar dessa forma. Na semana seguinte, eu lembro que esse caso foi muito marcante, o paciente virou para mim e falou assim, cara, Vitor, eu estou impressionado. Eu fiquei preocupado porque eu achei que ela passava a semana inteira mal. Porque quando ela lembrava desse evento, ela passava era dias e dias mal. Só que é o seguinte, Vitor, ela está super bem. Passou a semana bem. Eu sei por quê. Por quê? A gente respeitou a macroestrutura lá do loop de comportamento, do princípio de substituição. Saiu do loop negativo e por mais que seja totalmente diferente, eu trouxe uma memória que é uma memória positiva. Tem efeito terapêutico. Entendeu? Então tem efeito terapêutico. Mesmo que eu não tenha ressignificado a cena, aquela cena, naquele dia, ficou enfraquecida porque a gente teve essa mudança de sentimentos, entendeu? E você também tem todo o efeito ali também, vou botar assim, indireto, que seria você ensinar para aquela pessoa que ela não precisa ficar presa naquele estado negativo. Ok? E depois você continua. Quando você vê que ela está com recursos de novo... Isso. Aí que eu fiz. Na sessão seguinte, eu fiz com ela um modelo de ressignificação, que é uma adaptação com desenhos. Quem quer aprender esse modelo de ressignificação com os desenhos? Então tá, então eu vou ensinar para vocês depois, tá bom? Provavelmente amanhã, nem estava previsto ensinar isso aí, mas é um modelo que acontece, ó. Se eu botar ela no transe, ela vai provavelmente se sentir muito mal. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar quase as mesmas etapas, só que com os desenhozinhos. Sem transe. Na verdade, assim, né? A gente tem que entender que hipnose o que é, gente? Concentração, em torno de uma única ideia, aceitando ela como verdade e mudando de comportamento, não é isso? Será que eu não posso fazer isso de olhos abertos? Concentre-se aqui nesse desenho. Olha só para ele. Você já está no transe. Não, não tem a ver com eu sou. É bem diferente. Eu peço para ela fazer os desenhos e aí esses desenhos eles trazem ali o que está acontecendo.
acontecendo com a pessoa, entendeu? Então é bem interessante mesmo, ok? Eles trazem a velha história e eles trazem a nova história. Então é uma abordagem bem diferente. Isso aí eu nunca ensinei em curso nenhum também. Mas vou mostrar para vocês então amanhã como é que é, tá? Ok. Por último, já falamos aqui do gatilho, né? Ok. Vamos lá. Agora vamos começar passo a passo, tá? Lugar terapêutico mais ancoragem. Sugestão para todos agora. Não saia. Fique na sala. Para depois você não perguntar uma coisa que eu estou explicando aqui de como funciona a técnica e você viajar, ok? Produção. Me sinaliza aí, por gentileza, Flávio, na hora que der 3h30, que aí para a gente fazer o intervalo. Então, ó, são agora, ó, 1h, 2h46. Então, mais 45 minutos a gente faz um intervalozinho. Então, segura aí, que é porque nesses 45 minutos eu vou explicar tudo, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Lugar terapêutico mais ancoragem. Eu vou ler, porque depois vai ficar mais fácil vocês acompanharem, tá? A partir desse momento, veja si mesmo dentro de um lugar cheio de belezas naturais. Você já conhece esse lugar. É um lugar de segurança, onde você se sente incrivelmente bem. Você inspira profundamente e solta o ar bem devagar. Inspira bem profundo. Solta o ar bem devagar. Isso, muito bem. A partir de agora, durante esse processo de hoje, sempre que for solicitado respirar, você já sabe o que fazer. É incrível como você se torna capaz de respirar e se acalmar. Sempre que respira dessa forma, você se acalma, até que se sente forte e capaz de continuar. O que eu já estou falando para ela? Ó, se o negócio aqui ficar intenso, respira. Respira. E eu posso trazer a pessoa de volta aqui para o lugar terapêutico. Aqui, eu estou fazendo ancoragem com a respiração. O Flávio faz ancoragem com o toque. Muito bem, você respira. Isso, lembra desse lugar terapêutico? Aqui tá vendo o toque? Esse toque é intencional, porque esse toque também está ancorando o estado e o lugar. Que horas que eu toco? Na hora que eu estou construindo esse recurso. E eu vou tocar novamente se eu precisar trazer ela para esse lugar. Isso, lembrando daquele lugar terapêutico. Respira, vai. Isso, lembra daquela sensação. Muito bem, isso. Se acalmando cada vez mais. E o toque é associado com o mesmo estímulo que eu tinha antes. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser na testa, ok? Você escolhe qual ponto você vai tocar. Sugestão, sempre lugares que sejam mais neutros. Especialmente se você estiver atendendo uma mulher. Então, o ombro aqui em cima é mais neutro. Aqui na lateral é bem neutro, porque essa região aqui, ela está distante de qualquer área mais erógena, qualquer coisa do tipo. Mulheres com homem é a mesma coisa. Ok? Até mulher com mulher ou homem com homem, eu sugiro fazer isso aí, porque é menos risco. Hoje em dia... Não, mas é porque hoje em dia a gente tem todos os posicionamentos possíveis. Então, você nunca sabe, né? É porque eu tô lembrando aqui de algumas coisas bem interessantes. Dos caras que chegaram lá. Rapaz, eu atendi um cara. Bicho, o cara entrou. Oi, doutor. O cara era um armário grande, forte. Doutor, eu tô aqui porque eu tô passando muito mal com o meu relacionamento. Você não tá entendendo, doutor, porque eu traí ela. Falei, é mesmo? O que foi acontecer? Aí começa a falar, não, eu traí, essa pessoa não está me fazendo bem. E ele só, essa pessoa. Aí eu tô aqui, rapaz, tá suspeito isso, né? O Flávio é bonzinho. Eu acho legal, o Flávio me contando essas coisinhas, ele fala assim, Vitor, eu não forço não. Mas eu já pergunto, eu sou cara de pau. Amigo, você tá o tempo todo falando essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual o nome dela? Viu, gente? Aqui, ó. Quer descobrir posicionamento? Se a pessoa falou que está se relacionando com alguém, pergunta o nome da pessoa. Qual é o nome? Ok? Mas a pessoa costuma falar ele. Não. Quando fala, né? Só que esse aí era assim, era só esse negócio. Essa pessoa. Quando ele me falou, ele traiu a esposa com outro homem. E aí, ele estava numa crise gigante no casamento por conta disso. Exatamente. Porque gostou e falou assim, doutor, eu tenho um sexo com ele que não tenho com mais ninguém. Você não está entendendo. Com ele eu sou um monstro. Gente, ó, é o seguinte. Terapia, gente, presta atenção, ó.
você se retira de todos os seus valores. Viu? Você sai assim, ó. E você vai entrar no mundo do teu paciente. Ok? Falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem um que eu conversando com o sexo sobre ele, eu acho que ele deve pensar que eu sou doido igual ele. Mas por quê? Você é assim pirado? Não, não sou. Só que é o universo dele. Então, com ele eu converso sobre sexo de uma maneira assim escrachada, porque é quem ele é. Aí também é rapó, tá? Aí o terapeuta que não tem flexibilidade... Isso aqui, gente, ó, é flexibilidade, é adaptabilidade, é profissionalismo. E outra, esse comportamento vai ficar lá na sessão. Eu não vou levar para minha vida pessoal. Então, pensa nisso. Quando você está atendendo seu paciente, você se retira. Seus valores. Ok, vamos entender. Está atendendo ali, você é imparcial, você sem julgamento, você está lá para acolher, para amar. Enfim, né? Foi interessante, foi. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, tu desse tamanho. Enfim. Volta. Então tá, ancoragem. Você preparou bastante para conseguir tirar. É porque assim, ó, eu passei por muito perrengue, eu vi muita coisa pesada na época que eu trabalhei dentro da justiça. Entendeu? Então, assim, o que eu falo? Depois você viu mulher toda roxa numa audiência de Maria da Penha. Depois você viu a criancinha lá que foi estuprada pelo pai, passando por um psicossocial, e você lida com um caso desse no criminal. Qualquer outra coisa não é nada. Entendeu? Assim, mas pra mim, então, isso me calejou demais. Isso fez assim, ó, da minha régua de tolerância. Você tem que passar Entendeu? persona também dentro do... E tem isso aí, tá? Eu dissocio muito fácil. Então, ó, é uma versão que tá atendendo, a outra versão é que desligou o atendimento e foi pra empresa, e a outra versão é a versão do lado de fora. Tanto é que eu já falei pra vocês, a versão do lado de fora parece muito mais com essa versão aqui falando. Eu rio, eu brinco, eu sou meio escandaloso em alguns momentos, eu sou espontâneo, entendeu? Agora, por exemplo, dentro do consultório. Cara, eu sou contido, eu sou mais calmo, vou falar mais devagar. Às vezes, no final, eu tô mais empolgado. Isso aí e tal. Às vezes, eu dou uns gritos no meio da sessão para dar uma balançada no paciente. Mas, tirando isso aí, eu tenho que entrar nos valores dele. Então, vamos voltar. Lugar terapêutico mais ancoragem. A âncora aqui, pra gente, no padrão nosso, vai ser a respiração. Mas pode fazer nesse outro formato, que o Flávio gosta muito, que é requintado? Pode. Passo 2. Aferir do sentimento. Ok? A partir de agora, lembre-se do sentimento de... Vamos pegar aqui um sentimento exemplo. Chegamos aqui no final, foi o sentimento de fracasso, ok? Vou pegar ele, para vocês pegarem. O sentimento é o fracasso, ok? E vou pegar o exemplo de mais cedo, que era a falência financeira. Falência financeira. Que é o caso do paciente que eu comentei mais cedo, ok? Essa falência financeira aqui é o quê, gente? Isso aqui é só um resultado, certo? Quando a gente investigou, o que é essa falência financeira? Como é que você se sente? Eu me sinto fracassado, eu me sinto incapaz. Aqui, ó, fracasso. Incapacidade. Eu me sinto fraco. Ok. Desses sentimentos, qual é o mais forte? Fracasso. Então eu tenho aqui um gatilho, falência financeira no final do mês. E eu tenho o sentimento mais forte, que é o fracasso. Qual é o sentimento que eu vou usar para regressão? Que está escrito esse sentimento? É esse aqui, ó. Fracasso. Que eu cheguei após fazer a triagem daqueles todos os sentimentos que estavam ligados àquele evento, ok? A partir de agora, lembre-se do sentimento de fracasso. Lembre-se dos momentos que você passou por isso, como... Aí muitas vezes são os momentos que seu paciente mencionou para você. Como quando chega o final do mês e não tem dinheiro lá. Como quando você investe em um negócio e alguém te passa a perna. Como quando você vai lá, compra um curso e nesse curso de day trade você perde todo o seu dinheiro porque aquele professor não era o mais qualificado. Lembre-se desse sentimento de fracasso financeiro que você relatou para mim. Quanto mais respira, voltando aqui, ó, resgate a forma como você sente isso no seu corpo. Perceba esse sentimento. De 0 a 10, quanto ele te incomoda? De 0 a 10, quanto ele te incomoda? Qual o sentimento? Fracasso. 10, me incomoda 10. Ótimo. Ok. Aferir o sentimento, não aferir? 10. Passo 3, aumentar o sentimento.
Ó, o incômodo vai ser passageiro, tá? Mas você vai sentir isso agora e eu quero que você deixe esse sentimento crescer. Aumenta esse sentimento de fracasso. Quanto mais você respira, mais você aumenta esse sentimento. Tudo bem esse sentimento incomodar agora. Em breve ele vai sair de cena e vai ficar para trás. Faz parte do processo. Quanto mais você respira, mais você aumenta esse sentimento de fracasso. Sinta esse sentimento de fracasso. Quando estiver bem claro e bem tenso para você, confirma para mim com a cabeça. Aí a pessoa leva um tempinho aqui e ela confirma. Passo 4. Aqui é a regressão por emoção, que é o Affect Bridge, ou a ponte pelo afeto. De quem? Dr. John Watkins, psicólogo e psicanalista, PhD em psicologia. Nesse momento, uma tela de TV se abre na sua frente. E você permite que essa tela mostre cenas da sua vida que estão conectadas com esse sentimento de fracasso. Permita que esse sentimento seja uma bússola. E veja na tela o primeiro momento que você sentiu esse sentimento ou algo muito parecido com isso. Aqui, gente, eu comecei a acrescentar essa frase, algo muito parecido com isso. Por quê? Eu notei que muitas vezes, quando eu só falava assim, esse sentimento, muitas vezes a pessoa não conseguia trazer. Por quê? Às vezes não era esse exato sentimento, era algo parecido. Então, isso ajudou muito nos processos de regressão, tá? Algo muito parecido. A partir de agora, você pode se comunicar comigo usando a sua voz. Na hora que você encontrar o primeiro evento que você se lembra de ter sentido esse sentimento de fracasso, você me avisa com um sim ou com um encontrei. Olha lá, ó. Enquanto o paciente não encontra, vá reforçando a sugestão, com falas como isso, sentimento de fracasso. Isso, vai aumentando esse sentimento de fracasso. O primeiro momento que você sentiu isso, mais antigo, e ao encontrar você me diz sim. Aí ele está demorando. Isso, ativa aquele sentimento de fracasso. Vai buscando a sua memória. Sentimento de fracasso. Primeiro momento, mais antigo. Passo 3, hipnoanálise. Então aqui, o passo 4, eu comecei a regressão por emoção, tá? Aqui, a emoção já está servindo como uma bússola. E ela vai começar a trazer toda a trilha de memórias. Passo 3, hipnoanálise. Ixi, realmente é 5. Vixe, então toda a numeração está errada. Ixi, então na verdade vai dar muito mais do que 18 passos, ó. 20 passos. Se não tiver outro assim desse aí. Eita, olha só, que tá bom. Tá, tudo bem, vamos lá. Corrige aí, gente. Passo 5. Flávio, por gentileza, no de controle aí. Então, ó, ajusta aí. O que tá como passo 3, depois do passo 4, na verdade é passo 5, tá? 5. Então, hipnoanálise, olha lá, ó. Para as perguntas a seguir, faça uma por vez e anote a resposta em um papel, especialmente no tocante à idade. Caso o paciente não saiba, sugestione que ele estime a idade. Então, ele confirmou para você que achou o evento. Qual a sua idade nesse evento? É um lugar aberto ou fechado? Manhã, tarde ou noite? O que está acontecendo nessa cena? Uma pergunta por vez. Ele fala a resposta e você anota. Qual o sentimento da sua versão passada? Qual o pensamento dela? O que ela diz para si mesma? Vitor, precisa perguntar o comportamento? Não, porque normalmente quando ele fala o que está acontecendo, ele já fala o que essa criança está fazendo, tá? Mas se ela não botar, se ele não falar, você vai perguntar? Sim, pergunte. O que essa criança está fazendo nessa cena? Ó, então eu botei aqui. Geralmente é necessário perguntar o comportamento da versão passada, porque o paciente traz isso espontaneamente durante a resposta do que está acontecendo. Ótimo! Terminei, não terminei? Eu encontrei o primeiro evento. O primeiro da trilha. O primeiro da trilha. Agora, eu volto a pedir para ele se concentrar e esse sentimento conduzir ele para ver se existem mais sentimentos, mais eventos na trilha. Agora, volte a se concentrar nesse sentimento de fraqueza. Deixe que esse sentimento te conduza. Volte a ver as cenas na tela. Se existe alguma cena mais antiga que a anterior, onde você tem menos que, imagina, a primeira, ele trouxe lá que era 7 anos. Menos que 7 anos, essa cena aparece na tela e você me diz sim. Se não existe nenhuma, você diz não. Permaneça, que aqui está falando passo 3, mas na verdade é passo 5, ok? Permaneça nesse passo até que a resposta seja não, indicando que não existe nenhuma cena anterior. Anote todos os eventos com suas informações detalhadas, pois pode ser útil em próxima sessão para fazer ressignificação sequencial.
Inicie o próximo passo somente para a cena mais antiga. Até aqui é hipnoanálise. O que é hipnoanálise no conceito da análise? Hipnoanálise é quando você vai conduzir o processo de análise com seu paciente dentro da hipnose. Então, você vai buscar entender as possíveis causas, a conexão com a infância, os mecanismos de superrepressão do ego. Você vai tentar entender dele o que ele está vivendo ali de processo. E você vai ajudar ele com a análise feita dentro da hipnose. Por que a gente chama de hipnoanálise aqui? Porque você está estabelecendo aquele nexo, aquela conexão entre essa emoção e o evento passado. Você está entendendo aqui a estrutura. É essa hora aqui que você vai entender a estrutura de qual é o pensamento, qual é o sentimento, qual é o comportamento que está acontecendo ali e que, muitas vezes, é a mesma estrutura lá do problema atual. Então isso aqui é muito legal. Essa hora aqui você fala assim, caramba, realmente o que a gente vive no nosso passado se repete no nosso presente. É impressionante. Então beleza, ó. Passo 4. Retira a versão passada da cena. Isso aqui, a partir daqui, tá? Pra frente. Passo 6, na verdade, agora. 6. Já vamos renumerar aí os passos, ó. 6. O que estava então 4 agora virou 6. O 5 virou 7. O 6 virou 8. Ó, página 13. Passo 4 virou 6. Passo 5 virou 7. Passo 6 virou 8. Página 15. Passo 7 virou 9. Passo 8 virou 10. Passo 9 virou 11. Passo 10 virou 12. Página 16. Passo 11 virou 13. Passo 12 virou 14. Passo 13 virou 15. Passo 15 virou... passo 14 virou 16. Passo 15 virou 17. Passo 16 virou 18. Passo 17 virou 19. Passo 18 virou 20. É 2, é uma diferença de 2. Fechou? É bom que aí aqui, ó, vai pro passo 13. Não, aí quando a gente chegar lá a gente muda, tá? Voltando aqui, ó, voltando. Então, eu tiro a versão passada da cena, tá? A partir daqui, do passo número 6 para frente, que é o passo retirar a versão passada da cena para frente, a ressignificação começou, tá? Daqui para frente, todos os mecanismos aqui que vocês vão ver a partir de agora são mecanismos de ressignificação. São 2 passos. Ressignificar em nível pessoal, trabalhando competências de inteligência emocional pessoal. Ressignificar em nível de relacionamento com as pessoas envolvidas, trabalhando em inteligência emocional interpessoal. Passo 6, primeiro passo aqui, retira a versão passada da cena. Eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo a versão passada para o meu estádio de futebol, para o meu campo de vitória. Muito bem, olha lá, passo 6, retirar a versão passada da cena. Muito bem, prepare-se agora para tirar a sua versão passada de dentro da cena. Você vai trazê-la para esse lugar de onde você assiste. 3, 2, 1, retire sua versão passada da cena, traga ela para onde você está. Passo 7, acolher, expressar, acalmar. Agora, olhe para ela nos olhos. Perceba o quanto ela sofre por a cena. Você anotou ali os sentimentos, pensamentos e comportamentos. Dê um abraço nela. Acolha ela nesse momento. Seja para ela nesse momento o que você gostaria, o que ela gostaria e ninguém foi. Você está aí por ela agora. Você é o adulto e sua presença é suficiente. Entregue para essa versão passada a sua companhia. Conforte ela e tranquilize ela. E enquanto você está aí, pode deixar sair o sentimento. Está tudo bem se lágrimas correrem. É um lugar seguro para esse. Deixa fluir esse momento. Cada lágrima que corre é um coração mais leve. Cada lágrima que corre é um coração curado.
E na hora que você terminar e essa criança estiver tranquila e segura, você confirma para mim com a cabeça. Isso aqui é o passo de acolher a criança, expressar e acalmar. Esse passo é da nossa metodologia. Lá fora, as pessoas não colocam isso como um passo dentro do roteiro da regressão, dentro do protocolo. Por quê? Porque vocês vão ver que o roteiro é simplesmente entra lá e resolve. Entrega para ela o que ela precisa. Só que isso aqui eu estou garantindo. Por quê? Muitas vezes aquela versão só precisava disso, de ser acolhida, de saber que tinha algum adulto lá por ela. E só de você ter dado isso para aquela versão, você já está mudando o sentimento. Isso aqui reenquadra a cena. Mas tem um protocolo falando que a gente faz isso, né? Tem. Aí, Vitor, mas por que nasceu esse protocolo do acolhimento da criança interior? Porque eu comecei a aplicar a regressão no formato tradicional. Aí o que acontecia? O paciente tinha o maior problema para poder ir lá e acolher a criança. Aí eu falei, cara, quer saber o que eu vou fazer? Vou preparar o paciente para fazer isso antes. Aí eu comecei a fazer, criei o específico, aí ele é mais aprofundado, o do acolhendo a criança interior. Ele vai ter muito mais coisa na narrativa. E eu criei antes para quê? Aquele paciente que eu já olhava e falava, esse bichinho aí vai dar uma balada aqui. O que eu fazia? Acolhendo criança interior com ele. Depois disso, que é o resgate da criança interior, depois disso, eu ia para uma regressão para evento desconhecido. Mas olha que incrível, gente, por isso que eu falo para vocês, que quando você entende a estrutura, você ganha o poder. O que rolou, tá? Quando eu comecei a usar, às vezes, o acolhendo a criança interior, já não precisava mais nem ir para a regressão, porque já é um mecanismo de reenquadramento. Já ressignifica sozinho, só de eu ir lá e fazer o resgate. E aí a parte mais doida. Às vezes eu ia fazer só o acolhendo, só o resgate da criança interior, a pessoa pegava e tinha acesso emocional. Não consigo. A gente teve um outro também. Tem uns homens que chegam pra mim que é engraçado demais. O cara forte, outro. Mas esse tinha mais idade. Então, pela idade... Não era não. Não era não. Era outro. Que já atendi também. Não. Vai que é, né? Vai que é. Mas não era não. Era não. Esse era... Não era não. Essa era casada. Era bem casado e tal. Só que assim, pensa num cara forte, só que mais idade, que você olha... Tem muita gente bem casada por aí. Eu sei, tem. O que acontece? O outro também era casado, não quer dizer nada, né? Então tá bom. Mas o que acontece? Esse paciente aí, ele chegou e aí ele tinha todo um contexto. Então, mais idade, um monte de processo terapêutico. Então eu falei, cara, isso aqui é suave para fazer com ele o resgate da criança interior. Porque ele tinha me contado algumas coisas da infância dele. Eu falei, bom, se de falar ele já está um pouco emocionado, eu acho que não adianta eu trabalhar isso agora, porque eu acho que vai mexer demais com ele. Vou fazer o resgate da criança, depois eu vou para isso na outra sessão. Quando eu comecei o resgate, começou um chororô. Eu não consigo, eu não tenho força. Esse homem que era grande, com idade, um monte de processo terapêutico nas costas, não conseguia fazer o resgate da criança. Eu falei, meu Deus do céu, o mundo está perdido. Os terapeutas estão fracassados. Eu falei, caracas, bicho, como assim? Ou seja, não tinha recurso emocional para fazer isso. Aí eu precisei recuar com ele, construir recurso e depois entrar de novo. Eu acho, inclusive, que foi essa vez que, pela primeira vez, eu acabei fazendo corredor junto com o resgate. Eu acho que foi essa. Por quê? Porque eu falei nesse dia, cara, preciso construir recurso. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu vou fazer o corredor com ele. Já existia o protocolo do corredor, tá? Gente, para quem não é da certificação, é um protocolo, são 2 protocolos que estão lá, que são específicos, tá? Aí eu fiz o corredor com ele, para ele acessar aquele recurso ali. E agora, essa galera aí do bebê reborn? O problema deve estar lá atrás, né? Para poder ter esse comportamento agora na fase adulta também. Com certeza. Ok? Com certeza. Mas é um nicho, né? Beleza? Com certeza. E eu acho que Com deve certeza. chegar muita gente para... Então, não sei, eu ainda não recebi. A verdade é que eu tenho a sensação de que é uma coisa que está sendo noticiada na mídia, ganhou repercussão, mas assim, honestamente, a relevância estatística disso é bem pequenininha. Entendeu? Porque eu tenho uma amiga da justiça, ela disse que já tem 5 ações na justiça de pais brigando por causa do bebê reborn. Gente, é um número muito alto. Só que... Não, mas eu acho que isso é um nicho. Mas aí é igual briga por guarda de cachorro, tá? Que tem.
mas é uma quantidade de processos mínima. Perto do que existe na justiça, a estatística é muito pequena. Mas é porque tá começando agora. É. Não posso dizer nada por enquanto sobre o que é, não atendi nenhum caso, mas tem coisa lá de trás? Com certeza tem coisa lá de trás. Voltando. Então tá. Fez o acolhimento, gente? Repara, tá no roteiro. É só você ter sensibilidade para conduzir. Aí detalhe, tá? Não pode ser só leitura também, beleza? Então, você tá me ouvindo ler aqui agora, na hora que você for ler, tenha sensibilidade de olhar para o seu colega. Marca com a mão, se for o caso, onde é que você tá. Aí volta, lê com calma, isso, deixa correr as lágrimas, se você vê que está expressando emoção, entendeu? Essa hora aqui é uma das horas que mais tem expressão emocional. Esse momento aqui. Por quê? Porque é a hora que talvez ele está entregando o recurso para aquela versão que está sensibilizada. É nesse momento aqui. Ok? 8. Lidar com envolvidos na cena passada. Essa etapa é conhecida como ressignificação de relacionamentos. Cada uma das etapas depois da verificação é uma forma diferente de ressignificar o relacionamento. Não é necessário que todas sejam percorridas. Então, por que eu estou falando isso aqui? Tudo que está agora aqui nos pontinhos está dentro dessa parte de lidar com envolvidos na cena. O que acontece? Muitas vezes, a versão passada está lá e alguém fez mal para ela. Foi um pai, foi uma mãe, foi um abusador. Então, para quem perguntou sobre abuso. É aqui que a gente vai lidar com esse envolvido. Verificação, olha lá, essa etapa opcional. Faça quando observar uma ativação emocional muito intensa do seu paciente na etapa imediatamente anterior a essa. Então você viu que ele chorou. É que a ativação anterior poderá ter sido suficiente para eliminar o sentimento reprimido prejudicial. Lembre-se de fazer essa pergunta para cada envolvido com a versão passada. Então imagina, a pessoa relatou para mim que naquele sentimento de fracasso, ele está numa cena, que é uma cena dos 5 anos de idade, onde o pai está brigando com a mãe e o pai fala, eu vou deserdar todos vocês e vocês vão ficar na sarjeta. E ali aquela criança registrou esse sentimento pesado e guardou isso com ela. Então tem ele, tem o pai e tem a mãe, certo? Ele já acolheu a versão passada, não acolheu? Agora eu vou perguntar para ele, vem cá, imagina, chorou muito. Nesse momento, diz para mim, é necessário a gente lidar ou fazer alguma coisa em relação ao seu pai? Não, não precisa. Precisa. E em relação à sua mãe, precisa? Precisa. Tá, ok. Agora, não teve uma ativação tão intensa. Eu vou seguir fazendo a ressignificação de relacionamento, sim. Bem-vinda, Rosângela. Falaram em você aqui mais cedo, você acredita? Falaram. Quem foi que falou dela, da Rosângela? Que falou do braço. Você, a Rosângela adora fazer a indução soltando o braço assim. Puf. Foi a Marta que lembrou de você mais cedo. Então tá. Voltando aqui, resposta não. Segue pro passo 7. O pai primeiro disse que não precisa. Não, eu tô dando só o exemplo aqui. Eu vou demonstrar ainda com um caso real aqui na frente, tá? Vai ficar mais claro para vocês. Das duas formas, se precisar. Então só vai fazer se ela falar que precisa. Só se ela falar que precisa. E você só vai fazer a verificação se teve ativação emocional intensa antes. Por quê? Às vezes já foi suficiente. Não precisa lá botar ela para lidar com o pai. Como vai lidar com o pai? Aí olha lá, Mas, por exemplo, lá na hipnose, você pergunta, você quer se ressignificar alguma coisa, você sente que tem alguma coisa para fazer? É essa etapa de verificação. Tá aqui, Nesse momento, diz para mim, é necessário nós lidarmos ou falarmos algo com o seu pai? E com a sua mãe? Ah, não precisa. Pergunta. Mas aqui só pergunta em que hipótese? Se tiver tido uma ativação emocional intensa. Ok? Por quê? Porque muitas vezes, após aquela ativação emocional intensa, ele vai falar, não precisa. Ok? Se não teve, eu sigo fazendo a ressignificação com o pai ou com a mãe, ou com qualquer outro envolvido. Abusador, é uma cena de abuso, Vitor, o que eu faço? Vou pegar e vou fazer também a pergunta do mesmo jeito? Vou fazer. Se tiver tido excesso, se não tiver tido, eu vou seguir os passos que estão aqui agora para poder ressignificar o abuso. Peraí, eu te dou o microfone. Ela disse que tem certeza que foi abusada, mas não tem certeza se foi o pai ou se foi o avô. E aí, numa situação dessa, vai fazendo regressão até ela identificar se foi o pai. Não precisa. Nesse caso aí, o que eu recomendaria fazer? Tem certeza que foi abusada. Ok. Você lembra como é que foi?
Ah, eu lembro mais ou menos como é que foi. Tudo bem. O que eu vou fazer? Regressão para evento conhecido avançada. É isso. Regressão para evento conhecido avançado. E aí depois trabalha a decepção, a raiva que ela tem do pai, da mãe. Então, ó, carrega essa isso, ó. deles dois, né? Então, ó, o que acontece? Na regressão para evento conhecido avançado, já tem ressignificação de relacionamento lá dentro. Até para simplificar, poderia fazer assim, ó. Regressão para evento conhecido, para ressignificar só o abuso. Ressignifiquei. Depois faz ressignificação de relacionamento com o pai, ressignificação de relacionamento com o avô. Acho que seria uma estratégia melhor, nesse caso aí. Que é um caso que ela já sabe o que é. Porque teoricamente, gente, tem que ressignificar o relacionamento com cada envolvido. É por isso que eu tô falando que é uma sessão dessa aqui, ó, vocês veem, eu tô explicando, tô lendo. Uma sessão dessa aqui, muitas vezes vai virar uma sessão de 1h20. Por isso que você tem que entender que aqui são etapas. E às vezes você vai ter tempo na sua sessão só de fazer até o passo 5 e depois fazer lá o passo final lá do reescrevendo e emergir a pessoa. Só que na outra você vem com a ressignificação de relacionamento. Ih, ficou pendente lá o relacionamento. Eu vou precisar mexer, não vou? Vou. Não deu tempo na sessão anterior, porque era 1h30 que eu tinha com a pessoa. Então tá, fazendo o próximo. E aí o que acontece? Ai, nossa, vai trabalhar o processo dela? Não, porque você já ressignificou uma parte. Agora vai ter a outra parte que vai ressignificar, que é o relacionamento. E se sobrar coisa? Vem um reenquadramento imaginativo. E se sobrar mais coisa? Vem um reenquadramento emocional. Entendeu? Aí viram etapas. Então, no final, você tendo as várias técnicas, você consegue sim gerar uma mudança na pessoa, que ela é uma mudança significativa. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês como é que seria eu ali com... A pessoa já tem a demanda, ela já chegou, já conversei rápido e já comecei. Eu ia levar aqui 1h20 com a pessoa. Eu fui fazer um processo regressivo com a Catilene lá no Instituto, a gente levou acho que 1h30, só no processo regressivo. Que horas você saiu? Quase 9h30, ela chegou, era 6. Tá entendendo? Ele levou 3h30 de sessão. Mas que foi a sessão, mas porque foi o último horário do dia. Mas eu fiz tudo que tinha pra fazer. Ok? Tudo pra fazer. Eu falei pra ela, a gente vai estender aqui, mas vai resolver. Vamos lá? Vamos. Então, aí vai. Ok? Uma sessão não pode parar, né? Pra fazer na outra. Tem que ir até o fim, né? Não, pode. Esse que é o detalhe. No nosso formato, pode. Porque o nosso formato, que é porque você acabou chegando um pouquinho depois, eu já passei pela parte da explicação da hipnoanálise. Ok? Alô? Pela parte da hipnoanálise. Na hipnoanálise, eu falei aqui que tem que anotar todos os eventos. Aí o que acontece? Você vai seguir para a etapa de ressignificação, que é essa etapa que começa aqui da página do passo retirar a versão passada da cena, somente para o último evento. Olha só, o conceito é somente do último evento. Vou tirar isso aqui que vocês já entenderam, tá? Para agora ficar mais clara essa parte da hipnoanálise aqui, ó. Vamos tornar isso aqui bem claro. Ó, você vai fazer a hipnoanálise. Aí vamos dizer que você chegou lá, um evento de 17 anos, que tinha seus sentimentos, pensamentos, comportamentos e tinha lá seus resultados, ok? Aí, isso aqui é o de 17. Aí você continua a hipnoanálise e você chega no evento de 5 anos, que tinha seus sentimentos, pensamentos, comportamentos e resultados. Aí você continua a hipnoanálise e chega num evento que era um evento de 3 anos, que tinha o quê? Seus pensamentos, sentimentos, pensamentos, comportamentos e resultado aqui, ok? Eu vou ressignificar a partir desse passo aqui, que é de retirada da versão passada, apenas esse evento. O mais antigo. Você falou o último, se aconteceu ontem, foi o último. Ok? Então, o mais antigo, que é o primeiro de todos. Aí, Rosângela, por que pode interromper? Porque você vai terminar de ressignificar esse. Se eu tenho tempo na sessão, como o Flávio relatou para vocês, como eu já relatei que eu tive essa semana, eu ainda vou fazer mais um. Eu vou fazer esse aqui. Tô com pouco tempo. Nesse aqui, eu já vou encerrar. Tô com tempo médio. Eu vou fazer, às vezes, esse e esse no formato de ressignificação sequencial. Dentro daqui, Vitor? Dentro aqui. Vocês vão entender melhor. Que já é o outro, que eu jogo aqui. E na próxima sessão, você for medir, os outros já tiverem... Então, é que eu faço, ó. Na outra sessão, eu vou medir de novo. Aquele sentimento, de 0 a 10, ele tá quanto? Aí tá 3. Ok, vamos repetir então. Só que agora eu vou repetir, eu vou voltar daqui. Tuf. Se tiver 0,
Eu não vou fazer mais hipnoanálise de novo. Já está anotado. Muito bem, lembrando daquele evento lá tal. Aí eu começo a ressignificação sequencial, que vai ser mais rápida. Então, mas é o mesmo, a origem é a mesma, né? Aham. Você repetiu né, os Aham, eventos a ali, estrutura. Então, se você ressignificou o mais antigo e ele automaticamente tiver ressignificado os outros... Isso aí é a tese da regressão. E que é o que geralmente acontece com muita gente. Você ressignificou o mais antigo, esses demais aqui se tornam irrelevantes. E o sintoma desaparece. O sintoma desaparece. Não precisa. Agora, se ainda tem alguma quantidade lá, quando eu calibrei, quando eu verifiquei, vocês vão ver que tem uma segunda verificação depois que a gente pegou e terminou de ressignificar. Aí eu vou voltar e vou de novo ressignificar esse evento e esse evento. E a sequencial. E outra, olha o detalhe que eu vou falar agora. Muitas vezes, quando tem emoções condensadas, ou seja, tem mais de uma, eu ressignifiquei aquela emoção. O incômodo diminuiu, às vezes, de 10 para 7. Só que aí, perdão, de 10 para 3. Só que aquele 3 que está lá não é da emoção de frustração. É outra emoção. Qual é a emoção que está aí agora? Incapacidade. Aí eu vou fazer uma outra regressão para evento desconhecido, para limpar a emoção de incapacidade, entendeu? Aí imagina que eu fiz, aí voltei, recalibrei. E agora? Número 1. Só eu sinto incômodo nível 1. Nível 1? Nível 1. Que sentimento que vem agora para você quando você pensa nisso? Agora é só o sentimento de tristeza. Aí eu vou fazer a ressignificação daquele sentimento de tristeza. Então, se você for fazer um processo só regressivo, pode ser que você às vezes use 3 sessões, 4 sessões só na regressão. Só que cada sessão você vai limpar um sentimento diferente em relação àquele gatilho. Viu, Flávio? Sabe aquele desenho que eu fiz aqui? Que tem o gatilho, depois tem as emoções condensadas, depois a pergunta final? Anota aí na apostila de controle, ele de alguma maneira, para esse desenho eu pegar e colocar ele nos diagramas, tá? Daqui dos slides, porque isso vai ajudar o pessoal na hora que a gente estiver explicando das próximas vezes, até lembrar. Todos? Todos você tem que chegar no primeiro. Exatamente. Aí você vai fazer hipnoanálise tudo de novo. Por isso estou falando, gente, regressão para evento desconhecido é um processo que é requintado, é um processo que ele leva tempo. Não é protocolozinho que você vai fazer em 20 minutos. Ele é um protocolo que, feito no nosso estilo, 1 hora. Se você estiver muito bom, muito afiado e for poucos eventos, 40 minutos, 50 minutos. Agora, ele é efetivo? Muito. Muito. A partir de agora, você aprendendo essa ferramenta, todo o processo seu, coloque pelo menos uma regressão para evento desconhecido. Poderosíssimo. Tem gente que não usa mais nada. É só isso. Todas as sessões. Só isso. Então, não sei o quê. Qual sentimento tá aí? Tal sentimento. Então tá. Aí regressão para evento desconhecido de novo. Aí na outra sessão. E aquele incômodo. Qual sentimento que tá aí? Esse sentimento agora é tal. Ok. Regressão para evento desconhecido de novo. Entendeu? Aí a pessoa se torna um mega especialista. Alguns colegas nossos aqui do DF são isso aí, são especialistas em regressão para evento desconhecido. Eles só fazem isso na sessão. Só isso. Só isso. 2, 3 sessões disso. A pessoa volta para ele com a demanda, ele vai resolver com isso. Vitor, é coringa? Coringaço. Entendeu? Resolve o que precisar. Terapia, sei lá, ouro? Não sei. Ok? Então, beleza. Voltando aqui, vamos lá. Se a pessoa terminou essa sessão, Aham. a gente foi na primária aí. O mais importante é achar a emoção que gerou tudo isso, né? Uhum. Aí você ressignificou tudo. E se a pessoa chegar em casa e ligar e dizer assim, eu estou me sentindo muito bem, não, aconteceu alguma coisa aqui. Você volta para aquela pessoa para atender? O que é que faz? Eu chamo ela de volta, mas isso é raro de acontecer. Porque no nosso formato, no nosso método, existe segurança. A pessoa vai terminar a sessão bem. Ela não vai terminar a sessão mal, não. Às vezes as pessoas têm medo de se abrir. Não acontece. Agora, isso aí pode acontecer da pessoa não falou o evento? Pode. E já aconteceu comigo. Um dos casos que eu atendi de fobia, a fobia estava associada a um abuso e a pessoa não falou pra mim. Eu já estava na sessão, mais ou menos 4 com ela. Aí ela tinha psicóloga, ela contou pra psicóloga porque tinha mais confiança. A psicóloga falou, você tem que falar isso pra ele. Mas a hipnose é justamente para esse tipo de coisa, minha filha, como é que você não contou?
Porque ela não queria lidar com aquilo. Aí ela volta pra mim, olha, eu queria te confessar que na hora que você me perguntou se tinha mais algum evento, eu lembrei de um abuso. Era a fobia de transferência. Se não tivesse lidado com esse abuso, nunca ia ter resolvido. E resolveu de fato depois, tá? Foi poderoso isso aí. Mas ela tinha que falar. Então, daí a gente fez a significação daquele evento e aí sim as coisas seguiram, ok? Aí, Rosângela, só pra você entender, não é que a gente vai buscar a emoção que deu origem. Não é isso. Nós vamos buscar o evento mais antigo que originou a emoção. A emoção que deu origem é uma calibragem que a gente faz no início, na preparação. Porque eu pego ali, pergunto para a pessoa qual é o pensamento, qual é o comportamento, qual é o resultado que ela quer mudar. Ela geralmente já trouxe isso até na anamnese. Daí eu pergunto para ela, qual sentimento você tem quando você tem esse pensamento? Qual sentimento você tem quando tem esse comportamento? Qual sentimento você tem quando você tem esse resultado? Ela vai falar para mim. Às vezes são vários sentimentos. E desses sentimentos eu vou perguntar para ela, tá, qual é o mais forte, o principal aqui? E esse é o sentimento que eu vou usar para regressão, entendeu? Então, como é que você falou? A gente vai buscar o sentimento mais... Não, aí tá lá no início da apostila. Eu só quis aqui repisar para poder deixar claro para você, mas tá lá no início, também tá na parte que você acabou chegando um pouquinho depois, mas tá aí. Na hora que você for fazer a leitura, com dúvida que persistir, você pode perguntar. Fechou? Mas aí tá bem no início aí, tá bem descritivo, vai dar para entender. Então tá. Voltando aqui, ó. Voltando não, vamos fazer um intervalo. Que aí eu volto para explicar aqui o lidar com os envolvidos, tá? Ó, intervalo de 5 minutos, água, banheiro, estica as pernas, toma um café, ok? Um abraço aqui, né? Tudo bom, linda? Desculpa, não consegui no sábado, é tão difícil, sábado Acontece. de manhã. Ah, mas vai ficar gravado, viu? Sim, eu vou O assistir. pessoal tá gravando. Deve levar aí 2, no máximo 3 meses para poder disponibilizar e a gente conseguir. Vai lá, né? Tô deixando tudo Aí aqui, você pega. vou voltar. Tá, fechou. Quando você voltar, aí se tiver e tal, você pega o pessoal. Vou estudar bem essa apostila aí da regressão, porque eu te falei, na primeira vez que eu fiz com minha sobrinha, eu não sabia nem fazer nada. Aí eu fui e falei pra ela, mas ela falou, tia, tem muita ansiedade, eu tô conseguindo nem estudar mais nada, tá? Tô assim. Aí eu fui e perguntei, qual é a emoção que tá aí por trás disso aí?